Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Conexão JD1 com você. E aqui bem acompanhado hoje, eu, Alex Figueiredo, junto com Ida Garcia, nossa parceira aqui no JD1. Tem outros projetos também, só seguir lá, JD1, tem muita coisa acontecendo e novidades chegando também. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto para lá de delicado, mas que também, a partir do momento que você entende, edifica e cura muitas pessoas, que é a saúde mental e principalmente o risco do suicídio. E hoje conosco aqui nós temos o psicólogo Edilson dos Reis, que aqui a gente carinhosamente vai chamar Reis, que ele é multifatorial, né? Enfim, nesse processo, seja muito bem-vindo, meu querido Edilson, você que... Dos Reis, vamos nessa. O suicídio, hoje, você como psicólogo, você como uma pessoa religiosa, uma pessoa que atende várias famílias há mais de 30 anos, a pergunta que vem, assim, sempre, por que uma pessoa decide tirar a própria vida? Alex, Ida, a sua pergunta é muito pertinente. Uma pessoa que decide tirar a própria vida, ela está em grande sofrimento. Ela perdeu o que a gente chama de esperança. Ela está num quadro severo de desesperança, onde ela não tem expectativa quanto ao futuro. E diante disso, infelizmente, ela busca o autoextermínio, diante de um sofrimento, de uma dor que pode ser de origem circunstancial ou neurobiológica. Pode ser evitado? Sim. Mas para isso a gente precisa entender o contexto dessa pessoa e principalmente o que está acontecendo com ela e o que aconteceu com ela para ela chegar a este ato de buscar o autoextermínio diante de uma situação que fugiu ao controle dela e onde ela não tem mais expectativa quanto ao futuro. E a sociedade é responsável por ter esse acolhimento, essa escuta ativa, como desde profissionais da saúde, familiares, amigos podem observar em relação a essa pessoa que está em sofrimento, porque é uma dor da existência silenciosa, né, Reis? Ida, antes desse acolhimento, nós precisamos quebrar os tabus envolvendo o tema do autoextermínio do suicídio. Infelizmente, no Brasil ainda nós temos uma coisa muito grande, um distanciamento entre o que é mito, o que é realidade, o que é tabu e o que é sofrimento. Enquanto nós tivermos esse mito, esse obstáculo e não poder falar disso abertamente, as pessoas em sofrimento não poderão falar. Por quê? Porque envolve muito preconceito, envolve muito tabu, que leva as pessoas em sofrimento a esconder e ter vergonha do que ela está acontecendo por medo do quê? De ser discriminado e ser condenado diante daquele sofrimento que ela tem. E antes de tudo, aqui eu quero agradecer ao Alex e a Ida por você estar quebrando um paradigma. Eu sempre digo, sempre falo, a imprensa de Mato Grosso do Sul é uma das mais importantes que trata esse assunto com seriedade, ética e não somente num período do mês de setembro, mas é todo o período do ano. A imprensa de Mato Grosso do Sul, acho que é uma das únicas, se eu posso afirmar, é a única no Brasil que trata isso com seriedade, como nós estamos falando aqui. Antes do acolhimento, acho que a gente precisa quebrar esse tabu que existe, esse medo, esse preconceito de não poder falar desse tema nas escolas, nas universidades, nas igrejas, na família e principalmente na imprensa. Aqui em Mato Grosso do Sul, não. Eu, pelo menos, tenho liberdade de falar em todos os canais de televisão, rádio, jornal. Nesses últimos 36 anos, eu tenho livre acesso à imprensa e isso a gente tem ajudado. Então, aqui eu tenho que agradecer a você, Alex, Aida, por quebrar esse tabu, dizendo que, antes de tudo, nós precisamos quebrar o tabu que ainda é muito forte na nossa sociedade. Ou seja, falar com responsabilidade, Alex, salva vidas. E eu venho dessa imprensa do banco da universidade, verdade, Alex, que a gente aprendeu a não noticiar suicídio. E nos anos 2000, início dos anos 2000, aos poucos a gente foi notificando, né, noticiando o suicídio, mas não falar o modo, mas a saída, a ajuda, onde buscar ajuda, então o alerta. Então, acho que esse papel da imprensa... Da imprensa como um todo, né? A própria sociedade. Isso. E assim, nessa busca de você romper esse paradigma, né? Que a gente às vezes tem ainda na própria família, você, no emprego, no trabalho, às vezes você pega uma pessoa, realmente ela está com todas as características depressivas. Ao invés, às vezes, da empresa acolher, existe, às vezes, a empresa fazer um movimento para desligar aquela pessoa. E também tem as exceções. Quais são essas primeiras características que, às vezes, você, como profissional, consegue
passar para que a gente possa, enfim, divulgar essas primeiras características. Não, ele está muito triste, ele está moadinho, alguma coisa, porque tristeza tudo bem, faz parte. Mas aquelas características mais profundas, isolamento, como é que é esse processo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que compreender que, infelizmente, a própria Organização de Saúde estabelece que 90% das pessoas que cometem um ato suicídio ou do autoextermínio estão passando por algum sofrimento psíquico. Tem alguns profissionais da saúde que eles não creem nesses dados, mas eu tenho que trabalhar com dados, com base científica. Tá? O que acontece é que a doença de base dos casos de suicídio, nós vamos encontrar depressão. Primeira coisa, depressão. Depressão é uma doença de alteração neurobiológica, multifatorial, que atinge homens, mulheres e crianças de todas as camadas sociais, todos os níveis culturais e religiosos. São vários tipos de depressão, quase 47 tipos de formas de depressão. Quando se fala em depressão, nós estamos falando de uma patologia sistêmica, progressiva, severa e letal. E aí vem uma coisa muito interessante, que a sua pergunta foi perfeita. No ambiente de trabalho, há uma alteração cognitiva, comportamental desse colaborador. Por quê? Porque os estudos mostram que a maior incidência do quadro de depressão, se uma pessoa está com depressão, a maior incidência dela é no período da manhã. Olha. No período da manhã, a pessoa acorda totalmente instável emocionalmente. Tanto é que alguns países do mundo estão mudando os horários de aula de crianças e adolescentes, passando para 9 horas da manhã, onde ele já está bem melhor. Ou seja, o colaborador, o funcionário, o empregado dessa empresa, seja público ou privado, ele já chega totalmente desestabilizado emocionalmente. Por quê? Porque a maior incidência do quadro depressivo é no período da manhã. Tem a ver com atividade cerebral, então, no início da manhã. Totalmente neurocerebral. Não é porque ele quer, é porque existe uma desorganização neurobiológica, tá? Multifatorial. E aí que nós precisamos entender. Primeira regra, mudou o comportamento, sinal de alerta. Se a pessoa mudou o comportamento dela, deixou de fazer as coisas que ela fazia antes, que tinha prazer, deixou de fazer, sinal de alerta. Outro fator importante é o que a pessoa está postando nas redes sociais. Por quê? Porque a angústia dela, eu sempre digo o seguinte, hoje as redes sociais é um inventário de dor e sofrimento. É uma caixa preta onde a pessoa pode falar da sua dor, da sua angústia, livremente, porque ali no teclado do celular, do notebook, do computador, ele não vai ser censurado e criticado. Observar o que ele está postando. Segundo, se aconteceu alguma coisa, tá? Se aconteceu alguma coisa que desestabilizou aquilo ali. E às vezes no ambiente de trabalho, a gente vê o colaborador, o funcionário, o empregado, só ali, mas nós não sabemos o que ele está passando fora do ambiente de trabalho. Por isso que a interação do grupo é fundamental no ambiente de trabalho. Primeira regra, mudou o comportamento, sinal de alerta. Segundo, o que ele está postando nas redes sociais, o que aconteceu e, primordial, o que ele está falando. Quando ele começa a dizer, eu não presto, as pessoas vão ser mais felizes sem mim, eu não sirvo para nada, ninguém se importa comigo, se eu quero dormir e não acordar mais, essa pessoa está dando indícios de que ela não tem condições mais de suportar a angústia. Tá? E aí vem um quadro preocupante, ela pode entrar num quadro de desesperança, onde ela não tem expectativa mais no futuro. E aí tem o risco de suicídio. Aí essa tensão, ela está verbalizando a sinalização. Sinalização. Mas tem também aquela dor silenciosa também. Infelizmente. Que é o comportamento. Verbaliza, um perfil verbaliza, o outro se silencia. Porque Será depende... desvio de rotina, alguma coisa assim? Não, dependendo da estrutura de comportamento, de personalidade. O introvertido e o extrovertido. Uma pessoa introvertida, ela vai armazenando sua dor, sua angústia, mas também muito do ambiente onde ele está. O ambiente influencia muito o aspecto dele falar e pedir ajuda. Olha. Por exemplo, uma criança que sofre bullying na escola, que está no banheiro, os coleguinhas tiram foto dele no banheiro ali, numa posição ali inadequada, ali, começa a mostrar os órgãos, tudo. Essa criança, dentro de casa, ela não tem um vínculo de diálogo com o pai, com a mãe, com o responsável, esse adolescente. Existe a questão da vergonha, existe família. Eu sempre digo o seguinte, criança muito cobrada tem medo de errar, nós precisamos dizer não para a criança, mas dar um espaço para essa criança, adolescente falar, então ela tem vergonha. Então, às vezes, ela não vai falar,
Por quê? Porque não existe o espaço de acolhimento nesse ambiente, no lar, no ambiente de trabalho também. Então a gente precisa criar espaço de circulação da palavra para que a gente possa ouvir a dor da angústia do outro. E aí volta o tabu. Lembra? A gente precisa quebrar esse tabu. Hoje, com a NR1, na avaliação dos riscos biopsicossociais nas empresas, é grande momento de se falar disso abertamente nas empresas. Eu tenho algumas empresas que me contrataram, a gente tem falado abertamente sobre isso. Então, mudou o comportamento, sinal de alerta. O que ele está falando sobre ele, diminuindo, é um sinal de alerta. O que ele está postando nas redes sociais é um sinal de alerta. E o que aconteceu com ele é um grande sinal de alerta também. Agora, Reis, você falou em relação a crianças. Há números também que assustam? Infelizmente, são assustadores. A faixa etária que vem, a faixa etária que mais comete suicídio são idosos acima de 65 anos de idade. Olha. São idosos. Mas há um número crescendo assustadoramente, que são crianças dos 5 anos de idade aos 19 anos de idade, com maior incidência do autoextermínio entre os 9 e os 18 anos de idade. Olha, e nessa situação, eu como pai, como mãe, a gente às vezes, eles nos dão sinais, né? Fica mais tempo na cama, ou então mais tempo introspectivo, e a gente acha que é a, sei lá, adolescência, e na verdade, às vezes é um rótulo e um pedido de ajuda. Existe alguma forma da gente, como pai, como mãe, observar isso e aí realmente começar a buscar um pouco mais de entendimento e também de acolhimento dessa criança? Sim, porque o mundo do adulto é um enigma para a criança. Preste bem atenção. O mundo do adulto, nosso mundo, é um enigma para a criança e até mesmo para o adolescente. O que acontece é que os estudos, os teóricos, a literatura mostra que hoje crianças com 3, 4 anos de idade já têm quadro de ansiedade e depressão instalado. E às vezes os pais não percebem que aquela irritabilidade, aquela agressividade, aquela birra é simplesmente ela gritando porque ela não consegue dar forma à sua dor, à sua angústia. Então ela vai apresentar um comportamento inadequado que seria normal. E às vezes o adulto não percebe. O que falta é perguntar o que está acontecendo. Aonde dói? Como eu posso te ajudar? Mas às vezes o pai e a mãe não têm essa noção de perguntar. E aí vem uma grande preocupação. Quando essa criança consegue verbalizar, falar dessa dor, dessa angústia, né? Procurar ajuda onde? Quem tem plano de saúde, ótimo, caso de urgência e emergência. E quem não tem um plano de saúde, vai para a rede de SUS. Não estou criticando aqui. A saúde de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, nesse quesito é muito boa. Tá? Eu posso afirmar aqui nos meus 37 anos de atuação direta na linha de frente. Os profissionais de saúde aqui das unidades básicas de Campo Grande, eles estão totalmente capacitados para dar o que a gente chama de primeira intervenção, primeiro acolhimento. O detalhe é a sequência desses atendimentos. Porque tem que ter a manutenção. Tem que ter a manutenção e falta profissionais. Os que estão sobrecarregados. Nossa. Por quê? Para atender uma criança, você tem que ter uma formação especializada, o psicólogo especializado em atendimento de criança, o psiquiatra infantil. Então, a rede ela precisa ampliar o quadro de profissionais com formação em atender crianças e adolescentes, tanto a psicologia como a psiquiatria, para que a gente possa criar uma rede de imediato acolhimento e um quadro de permanência, de manutenção desse tratamento. Olha que interessante. E às vezes, por exemplo, nesse processo de dor, a família também entra naquele colapso, né? O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. Às vezes esse desencadeamento, como a gente conversou até em off, a questão de um gatilho, o que pode provocar um processo suicida, né? O que pode provocar, às vezes. Então, se fosse numa escala tipo de riscos, seria tristeza, ansiedade, depressão, quais seriam esses primeiros passos para que a gente possa monitorar mesmo esse possível suicida, ou um suicida já? Porque na criança ou adolescente a gente tem que entender alguns fatores. O que está acontecendo com essa criança? Violência, abuso sexual, sabe? O que uma criança quer? O que uma criança ou adolescente quer dos pais responsáveis? Né? O que eles querem? Afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança, validação, elogio, alegria.
E o que a criança muitas vezes encontra e tem? Abandono, rejeição, medo, culpa, vergonha, violência. Isso desencadeia. Mas quando tem o afeto, o acompanhamento, aí vem outra questão que tem que ser falado aqui. Eu vou tocar numa ferida muito séria aqui, que já fui ameaçado de processo. Olha. Mas eu tenho que falar, eu sou um profissional da saúde. Infelizmente, quando a escola detecta, pede para os pais encaminhar essa criança para uma avaliação de um psicólogo, psiquiatra, a família, o pai, a mãe, o tio, às vezes fica irritado com a escola, fica irritado com o professor, xinga esse professor. Tudo bem. Aí Tira até da escola ainda. Tira da escola. Tá. Quando consegue levar para um psiquiatra, com um psicólogo, o psicólogo vai avaliar, o psicólogo pede uma avaliação do psiquiatra. Tá? Isso é uma mão dupla. O psicólogo solicita a avaliação do psiquiatra, o psiquiatra solicita o acompanhamento do psicólogo. Fato. Quando essa criança chega no psiquiatra e começa. Por quê? Porque o psiquiatra vai avaliar que essa criança, adolescente, necessita de uso de medicamento, a terapia medicamentosa. E aí entra o que a gente chama de tabu. Mais uma resistência dos pais. Mais uma resistência dos pais, a questão religiosa por trás, que acha que o medicamento não é de Deus. Às vezes eu acho que o comportamento é espiritual. É espiritual. Nossa Senhora. Que meu filho vai viciar, e aí entra. Gente, o psiquiatra é um profissional de saúde mental que não trata de louco. Louco não existe. O que existe são pessoas que precisam ser diagnosticadas por um médico psiquiatra. Ele estudou e se capacitou tecnicamente para isso, não foi anos de capacitação. Sim. Quando ele vê o diagnóstico dele, é diagnóstico baseado em evidências científicas, e aí ele vai receitar o medicamento. O medicamento é um ajuste para que a pessoa tenha qualidade de vida. E aí entra a dosagem exata farmacológica para que essa criança, esse adolescente, esse adulto tenha qualidade de vida. E aí entra o preconceito, o místico, o tabu, e não faz uso do medicamento. E o pior vem agora. Olha aí. O pior é assustador e pasme. Muitos profissionais de saúde acham que o medicamento é desnecessário. São contra a medicalização de crianças ou adolescentes. Aí eles entram só com a terapia, Reis. Como que faz? Alguns nem com a terapia. Às vezes nem entram. Na terra da automedicação, às vezes, fala assim, você não é nada, toma aqui. Então isso aí é pode. frescura. Se for criança, exatamente, frescura, então, né? Tem que ver os sinais e sintomas dessa criança. E que só pode dar um diagnóstico um médico em geral, mas nesse caso o psiquiatra ou um psicólogo. São dois profissionais que estudaram para isso, exclusivamente para isso. E aí entra a questão de não aderir ao tratamento medicamentoso, e essa criança vai entrar em um colapso mental, um colapso orgânico, e infelizmente vai aumentar as estatísticas que até alguns anos atrás, Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Isso é assustador, gente. Ou seja, o remedinho também pode salvar vidas. Não, eu sempre digo, o remédio salva a vida, a qualidade de vida. Ah, mas eu não acredito no remédio, é espiritual. Pega o remédio, coloca na palma da mão, leva para o padre, leva para o pastor, leva para o líder espírita, leva a caixa do medicamento. Abençoa, Senhor, unge e toma o medicamento conforme a orientação do médico, para que seu filho, para que sua filha, para que seu esposa, sua esposa, seu pai, sua mãe viva. E você está trazendo uma situação, Alex, que me chamou a atenção, que é exatamente o profissional estudou, é a ciência, é referência. Aí a medicação também tem um estudo farmacológico para salvar vidas, e ainda tem essa resistência. Então, ciência em prol da sociedade, a saúde pública. E aí eu pergunto, por exemplo, doutor, o Reis, a questão da ambiência. Né? Pelo que você está falando, então, tipo assim, poxa, a família interfere no processo, existe um tabu, existe um preconceito. E aí essa questão da ambiência, muitas das vezes, também define uma aceleração nesse processo decisório para suicídio. Aí a gente começa a observar, por exemplo, uma família que tem uma pessoa narcisista no processo, ela pode exercer gatilhos cada vez mais
para que uma pessoa faça um processo, inclusive, de depressão e suicídio? Sim, porque o narcisista é alguém que destrói o outro para ele sobreviver, como eu disse. Ele vive do sofrimento do outro. Olha. Por quê? Porque ele não consegue viver sem um palco. O narcisista precisa de um palco para se apresentar e não ser questionado. O narcisista ele não admite ser o quê? Contrariado. É o sugador de energia. É o sugador de energia. Nossa, E para mutirão. isso ele precisa sempre estar. Ele é o dono da verdade, tudo ele sabe, e o outro não pode questionar. Ou seja, ele não pode ser questionado. O narcisista ele tem sempre a verdade absoluta sobre tudo e sobre todos. Quem questionar, ele destrói a reputação para o outro. Agora, imagine uma criança ou adolescente ou conviver com um narcisista. É terrível. Imagine você ter uma filha narcisista, um filho narcisista, um namorado narcisista, um esposo narcisista, uma mãe narcisista. Adoece o ambiente, Ela é o que o Alex adoece, falou. ela adoece o ambiente e suga tudo que a pessoa tinha de bom, que é a esperança de um dia melhor amanhã. Olha, e por exemplo, para poder, às vezes, no processo de enfrentamento, a pessoa que está aqui, às vezes, observando esse diálogo nosso, que rotina que eu posso, para mim, eu autoempoderar, né? Por exemplo, antes mesmo de eu buscar uma certa ajuda, eu começar a perceber em mim. Tem aquelas míticas, você acorda, arruma sua cama, aí você começa a deixar de arrumar a cama, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a combater a minha depressão, eu comecei a observar justamente isso. Falei, cara, olha, eu estou arrumando a minha cama, porque eu não saía da cama, né? Então, às vezes, esses pequenos avanços, a gente começar a observar, é importante para que a gente se valide? Sim, mas um detalhe, Alex, que às vezes o portador da patologia, porque não é... Deixa eu explicar algo muito importante. Uma pessoa com câncer tem depressão. Uma pessoa com depressão não tem câncer. A depressão é uma doença prevalente em todos os quadros de patologia, seja ele mental ou físico, tá? A depressão. O que acontece é que às vezes a pessoa que está num quadro de depressão instalado, ele não percebe que está com a depressão. Olha. Tem pessoas que nascem, morrem depressiva e nunca passaram por um profissional de saúde mental. Porque a depressão ela se divide em leve, média, alta, severa. Tá? E como ela é sistêmica, ela é progressiva e severa. Ela é severa. A pessoa não percebe que está num quadro de depressão. Tá? Ela não percebe. Infelizmente, as patologias mentais, elas se enquadram na doença da negação, mas eu estou bem. Eu estou me sentindo bem, eu tô Um tranquilo. esquizofrênico. Ou seja, a gente não consegue parar e dar um nome ao sentimento. Não. Eu posso perguntar para a criança, o que você está sentindo, Eu não mas sei. eu me perguntar... Mas ele não... Você pode perguntar o que você está sentindo, ele não sabe da forma. Mas se você pedir para ela desenhar, ela vai desenhar algo sinistro ali. Isso a criança, mas criança. o que o Alex trouxe em O relação a adulto depressivo... O adulto, não, porque às vezes ele nem percebe que tem esse quadro de depressão. A gente às vezes se sabota no processo, né? Nem para poder até mascarar isso. Ele não chega nem a sabotar, Alex, porque às vezes ele nem percebe que tem a depressão. Caramba. E quando inicia o tratamento, aí vem aquela questão da medicação. Vai viciar, não usa o medicamento tarja preta. Não existe medicamento tarja preta. Por exemplo, tem pessoas que seguem o tratamento rigorosamente para diabetes, para hipertensão. Doenças crônicas. Doenças crônicas que a pessoa segue o tratamento e ninguém fala nada. Mas por que quando o médico psiquiatra, que é um profissional que estudou, que se qualificou nas ciências farmacológicas, para medicar uma pessoa que está em sofrimento psíquico, que se não for tratado, busca o autoextermínio, a família, os colegas, a sociedade, alguns grupos religiosos dizem que não. Então alguma coisa está errada na nossa sociedade. Eu não sou doido, a pessoa não vou dar... É o preconceito, né? Uma doença silenciosa por causa disso, então, justamente. Que é a doideira. A nossa sociedade precisa não debater, nós precisamos ensinar uma educação sobre saúde mental. Eu não falo, vamos debater. Eu não participo do debate. Eu participo de um debate educativo. Por quê? No debate, as pessoas não mudam de opinião. Já num debate educativo, porque a educação muda as pessoas. No debate, não. Você reforça a sua ideologia, aquilo que você acha como verdade, e você não aceita ser questionado sobre ela.
Uma palestra educativa acaba uma palestra sendo multiplicadora. educativa, uma palestra educativa, uma conversa educativa, porque nós precisamos educar a nossa mente que, infelizmente, o sofrimento existe, a angústia existe, mas a depressão pode ser evitada e o suicídio pode ser evitado. E é a busca dessa mente saudável, né? Invertendo o processo. A pessoa já tem a consciência de que ela está depressiva, ela tem consciência de que ela tem que fazer uma atividade física, ela tem que mudar de ambiência. E aí, esse hábito saudável, ele exige uma rotina, exige um acolhimento maior da sociedade? Eu acho que existe o que falta, não é existir, o que falta é respeito com as pessoas em sofrimento psíquico. Olha aí. É o respeito que falta. Porque se você chegar em qualquer unidade básica de saúde agora de Campo Grande, se nós sairmos agora, nesse exato momento, ir para qualquer unidade básica de saúde, você vai ser atendido. Olha que legal. Ah, demora. Em qualquer lugar demora. Mas você vai ser atendido. Sim. Tá? O que acontece é que nós precisamos respeitar essa pessoa. E uma das coisas que você disse, atividade física. A atividade física hoje é primordial. Eu mando muitos pacientes meus, alguns eu até falo, cara, você precisa de atividade física. Tem alguns que eu faço encaminhamento. Teve uma paciente com menos de 30 anos de idade, quadro severo de ansiedade e depressão. Fiz um encaminhamento com muita resistência. Ela entrou numa academia, mostrou o documento para o professor lá, o educador físico avaliou, olhou, fez uma preparação para ela ideal, passou para outra colega dele, outra educadora física. Então, o que chamou a atenção foi que ela continuou o tratamento, mas ela fala, lá eu achei que eu ia... Olha a mente do ansioso, o cenário do ansioso deprimido. Ele achou que as pessoas iam discriminar ela. E ao contrário, ela foi acolhida nessa academia, né? Nessa academia, numa dessas academias que funciona agora 24 horas aqui em Campo Grande. Tô ligado. Porque ela falou, eu só posso ir depois das 10 da noite. Eu falei, então tem academia. Mas ela se antecipou no sentimento da recepção. Ela buscando obstáculo. Obstáculo, eu falei, não, mas tem academia. Que é a sabotagem. Eu falei, vai lá nesse horário. E ela foi, e foi muito bem acolhida. Foi muito bem acolhida. E o grau de ansiedade dela começou a diminuir. Porque a atividade física, além de repor várias questões hormonais, ela te dá um sentido de disciplina. A alimentação também, né? Tem a ver. Mas aí entra todo um repertório, porque é um combo, né? A atividade física, a alimentação, o tratamento tomando medicamento certinho com o psiquiatra e uma vez por semana comigo, 1 hora lá. Então houve uma melhora gradativa, aonde hoje ela está dirigindo, hoje ela dorme bem, qualidade do sono e principalmente nível de estresse, de ansiedade diminuiu. Ou seja, atividade física com alimentação fundamental. Reorganiza a atividade mental. Mental, sim. Pode até diminuir, então, às vezes, a utilização até da medicação no quadro melhorando. Mas aí Aí quem vai definir também é o especialista. É o psiquiatra, mas depois de pelo menos uns 6 meses, 8 meses. Ô Reis, e todo mundo, mesmo que não esteja no quadro de depressão, pode ter o pensamento suicida? Sim. Pode, porque uma vergonha. Uma frustração. Uma frustração, uma vergonha, um luto. Um impulso, né? Um impulso. O luto por imitação, sabe? Um colega morre. Ou perdi o sentido. O que faz sentido? Sim, mas isso acontece. Uma vergonha. Olha que interessante. Por exemplo, e aqui eu vou falar algo muito sério. Preste bem atenção no que eu vou falar. Hoje, namorado, adolescentes que namoram, as meninas que estão namorando, um alerta para vocês, meninas, jovens, está namorando, vai ter relação sexual com o namorado, pelo amor de Deus, nunca, jamais deixe ele filmar vocês tendo relações sexuais. Porque isso aqui, infelizmente, tem gente que é mau caráter, bandido, vagabundo, pilantra, que quando termina com você, ele expõe
Tudo. Aquele momento íntimo que estava com você, menina, jovens, senhoras, moças, ele expõe e às vezes leva ao suicídio diante de uma exposição, de uma vergonha. Ou até mesmo aqueles... Em grupos com amigos, colegas, isso. pega a foto, pega aquela coisa e manda para o pai da menina, manda para a mãe, manda para os irmãos, manda para o grupo do trabalho só para destruir ela. Eu vou repetir, vai ter relação sexual com o seu namorado? É intimidade, né? Não filma. E observa também a conduta. Se você vê que o cara é pilantra, observa se ele deixou o celular dessa forma, assim, que ele está te filmando para depois mostrar para os amigos. E quando você descobre, infelizmente, é uma tragédia. E a saúde mental é uma coisa muito importante, porque às vezes, por exemplo, até para você se entregar numa relação, poxa, é uma relação muito profunda, é uma relação de intimidade, né? Sem relativizar nada, mas Sim. é necessário ter um sentimento antes para você poder fazer, às vezes, até um ato sexual. Enfim, como existe hoje algumas situações que a sociedade mudou, ela ficou mais fluida, os amores estão mais fluidos, às vezes a gente também acha que tudo pode acontecer. Mas no processo de quem, às vezes, é um depressivo, ou então tem uma necessidade de autoafirmação, ele acaba cedendo, né, para aquele Carência, iniciador, ele cria uma emocional. dependência emocional. Então, às vezes, é importante também a gente colocar aqui hoje esse processo de auto-amor. Né? E como que eu posso buscar esse meu auto-amor para que realmente eu valorize quem tem que ser valorizado? Que é a partir de mim, aí depois os relacionamentos. Envolve muito a questão ambiental, né? Ambiental, porque envolve todo tipo. Por exemplo, atendi uma pessoa que se envolveu com uma pessoa e ele pediu nudes. A menina mandou, de repente virou uma tragédia. Então, toma muito cuidado. Não existe um escudo contra isso. Uhum. Porque às vezes carência, situação, dependência, vários fatores. Ninguém está imune a ser enganado por alguém. E na felicidade? Né? A gente pensando em felicidade, né? Eu estava vendo lá no time, lá, olha, você que é preparador também mental de times, então de sucesso, às vezes o atleta, quando ele está feliz, ele lesiona menos, né? Ele produz mais. Como que eu posso buscar nisso para que eu me afaste dessa sombra da tristeza ou da ansiedade, desse processo? Como é que a gente pode vincular nisso? É ter um grupo de apoio, é absorver uma religião, é ir numa comunidade? O que eu preciso? Me isolar nunca ou trabalhar minha solitude? Tem umas coisas assim, às vezes. Tem, porque a felicidade, como filósofo estoico, porque agora o estoicismo está em moda, né? Tá na moda, exatamente. Rapaz, eu trabalho com estoicismo como filósofo há mais de 30 anos e agora eu vejo tudo estoico. Estoicismo, eu acho graça, eu fico lindo. Os caras falam tanta coisa que nunca foi verdade no estoicismo. Às vezes sim. Mas nós temos um pensamento muito simples. Ser feliz é fácil, o difícil é desaprender a ser infeliz. Olha que legal. E para você desaprender a ser infeliz e ter um sentido de felicidade estoica, eu vou te dar algumas dicas. A primeira é você não precisar provar nada para ninguém. Segundo, você não precisa dar do reconhecimento de ninguém. Terceiro, você não precisa da aprovação de ninguém. E o quarto, que é o balizador, é que você não tem controle sobre pessoas, situações e ambiente. Nós não temos controle disso. E aí envolve uma questão que nós nos enganamos em busca da felicidade. A felicidade, eu sempre... Esses dias um aluno meu perguntou, eu dei uma palestra há 25 anos atrás e ele lembrou de um fato. A felicidade é você estar com sede, você colocar uma garrafa na frente e você tenta pegar ela. Quando você pega, você bebe ela, logo em seguida você está com sede. Aí você vai em busca de outra garrafa. A felicidade é um sentimento constante do que a gente chama da natureza humana, que é a mente humana. Eu concebo a mente humana em 3 princípios muito fortes: mente infantil, espírito de grandeza e eterno insatisfeito. Por isso que nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Por isso que a felicidade é um padrão de infelicidade onde nós nunca estamos satisfeitos. Então, vamos trocar a felicidade por alegria. Top. O que é alegria? É o que nós estamos aqui. Esse
esse detalhe da alegria é que vai adoçar a sua existência. Por quê? Conversando hoje com uma pessoa que perdeu a mãe dela, eu falei, mas as lembranças têm, sim. Não foram momentos alegres com a sua mãe? Foi. Pois é. A sua mãe só vai morrer quando você deixar de ter essas lembranças alegres dela. Olha. Ela disse, mas eu nunca vou esquecer. Então a sua mãe nunca vai morrer dentro das suas lembranças. Porque na lembrança, na alegria, é que reside o que a gente chama de existência. Olha que legal. É porque a felicidade, você luta, compra um carro 0 quilômetro, por você estar feliz. Realmente, a felicidade. Daqui a um mês tem o boleto, já, né? Já acabou. Já acabou. Expectativa é realidade. Agora, a alegria é que permanece. É na alegria que existe a vida. Os detalhes, né? E sobre isso que você falou da sua paciente que perdeu a mãe, tem um projeto, um programa na UFMS, no Hospital Universitário, né? Justamente para pessoas enlutadas. É um acolhimento? É só para quem perdeu alguém pelo suicídio ou não? É pessoas enlutadas. Ida, deixa eu explicar. Mato Grosso do Sul não tinha nenhum centro de estudo e pesquisa sobre luto. Nós não tínhamos. E Mato Grosso do Sul é um estado que está no centro da América Latina, Sim. da América do Sul. Interessante, né? Bem no centro. Onde nós temos fronteira com 2 países, outros estados, a segunda maior população indígena do Brasil, várias etnias, várias culturas, e nós não temos um estudo sobre luto sobre isso. Olha. Um dos estados com maior índice de feminicídio do Brasil. Então, diante dessa lacuna, desse vazio de estudo e pesquisa sobre luto, nós fizemos a proposta lá da criação de um núcleo de estudo, pesquisa, apoio e assistência ao luto, tá? E quando eu montei a proposta desse núcleo, eu falei, isso não vai dar, vamos ver. E foi aprovado. E esse núcleo, nós estudamos o luto, nós estamos com linhas de pesquisa sobre luto. Hoje eu tenho uma acadêmica de psicologia que está lá comigo para estruturarmos o luto, tanto é que nós estamos agora, uma das linhas de pesquisa que nós vamos atuar na fila da esperança. São pessoas que estão na fila de transplante de órgãos e tecidos. Olha. Tá? Outro, o luto da perda do animal doméstico. Uhum. O que os médicos pediatras de Mato Grosso do Sul sabem sobre o luto infantil? Tá? O luto da criança ou do adolescente. Tá, isso é uma linha. O outro é o grupo de apoio ao luto, que funciona todo sábado, das 14 às 16h30, na unidade 6, na Multiuso 2, ao lado da Biblioteca Central da Universidade. Ele funciona gratuitamente das 14 às 16h30, onde nós acolhemos homens e mulheres e crianças que estão passando pelo processo da perda e do luto. O luto por suicídio é um luto muito impactante, onde nós temos os sobreviventes do suicídio. Quem são sobreviventes do suicídio? São familiares, amigos de pessoas que perderam alguém por suicídio. E todo tipo de luto. Luto por animal doméstico, luto pelo esposo, pelo filho. Então nós temos esse grupo que acolhemos essas pessoas, tem uma abertura simbólica, onde os iguais se atraem diante da sua dor. Um grupo terapêutico. É um grupo terapêutico onde eu vou expor da minha experiência, o meu processo de luto, onde a minha fala ela vai acolher o outro que está passando pelo mesmo processo do luto e ele volta e traz para ele isso. Então é um grupo de mútua ajuda baseado no que nós chamamos dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Ali são os passos onde a pessoa vai se encontrar com o outro que está passando pela mesma situação dele, ou seja, os iguais se atraem porque a dor do luto ela é universal, mas a linguagem é própria. Ou seja, o que fica são as lembranças. E nas lembranças é que nós vamos trabalhar. Às vezes encontramos pessoas com muito remorso, muita culpa, e ali ele vai entender que aquele processo é um processo natural que tem tratamento e cura. E por exemplo, e às vezes a quem está acompanhando essa conversa e quer entrar em contato, quer participar de algum grupo, ou então às vezes está só na esperança agora de uma ligação, realmente pode mudar a vida dela. Tem contatos hoje, por exemplo, CVV, essas outras estruturas?
Não, o CVV nacional. Aqui em Campo Grande, a Ida pode até verificar para nós, tem o GAV, Grupo Amor e Vida. Olha que legal. Tá? Tem mais de 20 anos existente em Campo Grande. Eles dão um apoio fantástico, GAV. Eles têm um grupo também de acolhimento, pessoas por perda de luto por suicídio. Eles têm um encontro mensal. O GAV é gratuito. Tá? Hoje eles têm uma sede própria, graças à arrecadação aqui do hipermercado em Campo Grande, eles conseguiram adquirir uma sede própria, o troco solidário. O GAV é o Grupo Amor e Vida, eles têm um telefone 0800, que as pessoas em dor e sofrimento podem ligar, anônimo, não é rastreado, gratuito, e as pessoas são, os voluntários do GAV são totalmente qualificados para dar o que a gente chama de primeira intervenção de dor. Qual que é o telefone, Ida? 0800 705 5554. Repete para nós. 0800 750 5554. Esse telefone é do GAV. Esse telefone salva vidas, porque às vezes a pessoa em dor, sofrimento e angústia, ele só vai ter o GAV para falar. E do outro lado, ninguém vai te julgar, te condenar ou te criticar. Vai te acolher e ouvir a sua dor. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela tá naquele ato, naquela desesperança total, e realmente ela precisa às vezes de ter um grupo de apoio. Às vezes, geralmente ela não vai encontrar isso na família, não vai encontrar isso na sociedade, no emprego, e é necessário ter essas instituições, né? E às vezes por vergonha. Olha, também tem isso. A vergonha hoje, Alex, Ida, ela impede as pessoas de buscar ajuda. A vergonha. Tem pessoas que entram em contato comigo pelo meu Instagram, que meu Instagram é Edilson dos Reis. @Edilson dos Reis, meu Instagram. As pessoas entram em contato, pá, você é o Reis, psicólogo, tá, você é o professor Reis, tá, ouviu? Uma amiga minha está passando por isso, o que eu faço? A gente dá a dica, obrigado, tu nunca mais fala comigo. Olha. Aí eu entro, como que você está? Ela falou, já estou bem melhor. Ou seja, uma amiga, né? Uma amiga. E teve uma que falou o seguinte, eu estou passando por isso foi mês passado, no período do carnaval. Estou no carnaval, todo mundo está em festa, eu estou aqui sozinho, abandonado. E eu estava até assistindo um filme em casa, estava eu e meu cachorrinho, o Zico, no colo. Ela falou, o que eu faria? Eu falei, olha, é interessante procurar um psicólogo, uma psicóloga. Eu falei, no seu caso, eu acho que um psicólogo, uma psicóloga seria interessante, tal. Recomenda alguém? Eu falei, sim, eu recomendei. Passei 2 colegas, tudo, e eu sou psicólogo. Tá. Passou uns 10 dias, eu dei. E aí, tudo bom? Lembra de mim e tal? Ela falou, eu estou indo na psicóloga, obrigado. Muita coisa era só da minha cabeça. Olha. Se as minhas amigas... Olha o que ela disse. As minhas amigas foram para Bonito, não me chamaram, e eu fiquei muito triste. E a psicóloga disse, você não precisa disso para viver. Olha. E sabe o que mudou a vida dela? Foi que a psicóloga dela disse, quem é você? Olha. E aquela frase diz mais sobre o outro do que sobre mim. Olha Exatamente. olha, a psicóloga disse uma pergunta, você não precisa disso para desistir de viver. Quem é você? Você é muito maior que isso. Ou seja, um final de semana de feriado, de carnaval em Bonito, porque as amigas não convidaram, ela ia se matar. Olha que coisa. Porque se sentiu rejeitada, abandonada. Por isso que eu falo, o profissional de saúde, o psicólogo, nesses casos, esse tipo de intervenção, eu não sei qual das colegas, que eu passei 3 colegas, eu não perguntei e tal, mas são pessoas qualificadas, e uma delas disse 2 perguntas que mudou a vida dela. É importante isso, porque às vezes as pessoas não têm o tempo. Sim. Não tem, às vezes, mais a esperança realmente de ver alguém para validar. Sim. Né? O que você é na vida de uma pessoa. E Reis, você, na sua observação do Reis, o que você falaria para o Reis que começou lá no bombeiro, começou lá na universidade, começou nesse trabalho e falou assim, cara, você está no caminho certo para salvar essas vidas? O que você falaria lá no comecinho? Olha, a primeira vez que alguém pergunta isso para mim. Eu até esses dias a gente conversando, Ida, é que a gente sempre se encontra ali perto da clínica ali.
Ali parece que é encontro de jornalista, né? Reunião de pautas. Esse dia tinha sábado, acho que foi segunda-feira, tinha um grupo lá. Eu falei, opa, opa. Eu comecei a atender esses casos no dia 16 de julho de 1989. Primeiro atendimento meu em caso suicida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu precisava me qualificar mais ainda. Olha. Eu mais errei do que acertei. Olha que incrível. Sim. Porque às vezes você vai na vontade de ajudar. E às vezes a pessoa não quer ajuda. A pessoa quer alguém para ouvir ela. Esse que é o grande aprendizado que eu vou te responder. Eu queria ajudar as pessoas. Elas não queriam ajuda. Elas queriam alguém para ouvir ela. Aí eu descobri que eu precisava falar menos e ouvir mais. Escutativa. Incrível. Incrível. Isso eu descobri. E aí eu descobri que eu errei mais do que acertei. Isso aí, como diz o Cortella, né? Só erra aquele que tenta, né? E olha, isso aí fica de dica pra gente. A gente que fala muito. Exatamente. Mas jornalista. A gente fala, calma, jornalista. deixa eu ouvir o outro. Sim, mas Mas o jornalista. jornalista tem que ter a Jornalista. escuta ativa com as histórias. Jornalista é aquele que nunca. Eu sempre digo, o psicólogo é aquele que nunca está contente com nenhuma resposta. E o jornalista é aquele que nunca está contente com nenhuma das respostas. Boa. Só para reforçar, Reis, redes sociais e onde a gente encontra essa palavra, essa energia de acolhimento, essa escutativa? Eu acho que, além de mim, eu vou entrar num campo aqui que eu acho que é um campo muito melindroso, né? Muito, muito melindroso, mas é necessário falar. Porque eu vou falar algo que a própria Organização Mundial de Saúde estabeleceu, porque em 86, 87, 88, a Organização Mundial de Saúde fez um grande estudo e lançou em 2000 o que a gente supra, manuais de prevenção de suicídio para profissionais de saúde, para a mídia, para a unidade básica de saúde, para professores. Só que foi unânime esses pesquisadores da Organização Mundial de Saúde. Eles entenderam que existe o fator de proteção contra o suicídio e o fator de risco. Mas o fator protetivo de suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a vida espiritual. Olha. É você sentir-se pertencimento em um grupo onde você tem o acolhimento e não ser julgado e condenado. Tá? Então, a sua pergunta é a seguinte: eu acho que você fazer parte de um grupo, pertencimento a um grupo, crianças e adolescentes, pais, leva no grupo de escoteiro. Olha. Por quê? Porque ali vão dar sentido de pertencimento, atividade de grupo, atividade de campo. As pessoas hoje têm tem pessoas que odeiam, passa mal, vomita, tem crise convulsiva quando vê alguém com uniforme. Mas uma criança, um adolescente com uniforme de escoteiro dá o sentido de pertencimento. Verdade. Atividade de campo. E não é só isso, porque todo grupo escoteiro, ao envolvimento não só da criança ou adolescente, mas dos pais. Dá um sentido de pertencimento. Grupos vinculados às comunidades religiosas, qual for, religioso, espiritual, existe o sentido de pertencimento de criança, adolescentes. A interação e a coletividade. A coletividade. Eu não estou fazendo aqui, eu não estou dizendo, eu estou falando que é saúde mental. Tá? Outro, atividade esportiva. Pais, pelo amor de Deus. Isso aqui, eu sempre digo o seguinte: o campo de diversão do diabo é a internet. Olha. Tá? Evita isso aqui quando estiver em casa com seus filhos. Dê atenção aos seus filhos. Converse com os seus filhos. Pergunte como que foi, como que tá. Pai, mãe, pelo amor de Deus, você não é amigo do seu filho. Você não é amiga da sua filha. Você é mãe da sua filha, do seu filho. Você é pai do seu filho, da sua filha. E aí vem uma coisa muito interessante. O não é o sentido de evitar frustração na vida adulta. Olha. Tá? Aí que eu falo. Um ambiente que existe o não como regra balizador, a criança tem o quê? Ela vai lidar melhor com a frustração. Coloque o não na mamadeira,
Uhum. Sem culpa. Sem culpa. O Dr. Gilberti Antônio de Souza, médico psiquiatra, uma pessoa que eu admiro, ele sempre diz o seguinte: Dr. Gilberti e Dr. Salvador, outro médico psiquiatra, duas pessoas que eu admiro, ele sempre diz o seguinte: você quer frustrar, frustra o seu filho com amor dizendo não. Olha aí. O não é a frustração com amor. Então, às vezes, o que falta é sentido de pertencimento com não, porque dentro de qualquer grupo religioso vai ter o não, a criança tem que saber lidar. Grupo escoteiro vai ter não. E dentro da casa, o não é o princípio do limite. Criança e adolescente que não tem limite vai ser um adulto frustrado achando que pode tudo no mundo. Muito bom, perfeito. Olha, o tempo passa rápido, né? Você vê? Parabéns. Primeiro, Reis, por você existir na vida das pessoas. Eu sei que o seu trabalho ele é muito profundo e transforma vidas. Às vezes a gente não tem a dimensão do quanto a gente é importante, às vezes, na vida de uma pessoa. Às vezes só uma frase a gente salva vidas. E escutar, então, é muito mais desafiador, né, Ida? Exatamente. E eu estou diante de dois que eu sou fã aqui, na comunicação e no trato com a saúde mental. Exatamente. Mas, falar disso rende muita coisa, porque é um problema diário da sociedade. Mas aqui eu só tenho que agradecer à Universidade Federal, o Hospital Universitário, o Corpo de Bombeiros. Por quê? Em 2011, eu fiz um projeto de criação de um curso de extensão de 200 horas presencial na Faculdade de Medicina, Unidade 2, um curso de prevenção de suicídio. Eu até comentei a Ida agora dessa história, porque é o seguinte: eu fiz o curso, um curso de prevenção de suicídio. Pô, tô vendo, Campo Grande e tal. 60 vagas. Falei, bom, se vir 10, eu dou o curso. Se vir 5, eu dou o curso. Mas se vir 1, pô, eu vou dar o curso. 200 horas, presencial, na Unidade 2, na Faculdade de Medicina, no Anfiteatro 2. Então, nós demos lá. Falei, fizemos o projeto, encaminhei, passou. Foi aprovado o projeto. Falei, rapaz, eu achei que não ia ser aprovado. Prevenção do suicídio, imagine, em 2011, isso aí. Nossa. Alguém falar disso aí? Tá, passou. Aí nós fizemos a inscrição. Falei, bom, acho que vai... Eu, na minha ignorância, acho que vai ter... Eu falei, acho que vai ter 10 inscrições. Nossa. Teve quase 3 mil inscritos. 3 mil inscritos? Para 60 vagas. Caramba, teve que fazer um vestibular. Meu. Aí nós fizemos uma seleção minuciosa, contemplamos os profissionais da área de saúde, das unidades básicas de saúde, os agentes comunitários, porque as pessoas estão em porta. Todo mundo ficou bravo, mas como? Falei, gente, a gente tem que capacitar quem está na lida diária, que são os profissionais de saúde, muito técnico de enfermagem, das unidades de saúde, agentes comunitários. Então nós fizemos. E é vergonhoso que eu vou falar aqui, Ida e Alex. Foi o primeiro curso de prevenção de suicídio do Brasil, presencial, acima de 200 horas. É da nossa Universidade Federal, da nossa capital, Campo Grande, do nosso estado, Mato Grosso do Sul. Olha, importantíssimo isso. Que conquista, hein? Isso, mas aí que eu digo. Só orgulho, né? Só orgulho. Mas se não fosse a confiança dos gestores do hospital universitário, que eu não vou citar nome, que são vários, os reitores da universidade, os pró-reitores também são vários, não vou falar, os comandantes do Corpo de Bombeiros são vários, que sempre me apoiaram, eu não estaria aqui. Olha. O segredo do meu sucesso é que eu sempre estive ao lado de pessoas que são melhores que eu. Fato. Por isso que nós estamos aqui. Parabéns. Mas graças a Deus, aqui eu tenho que agradecer à Universidade Federal, o Hospital Universitário, o Corpo de Bombeiros, por ter me consolidado, e nunca nenhum desses gestores disse não para mim. Todas as minhas ações, às vezes, coçava a cabeça. Será, rapaz? Olha o que você está me pedindo. Eu tinha um comandante geral, ele falou, rapaz, mas tá, vai. Eu lembro até hoje, um dia ele falou, rapaz, tá, vai. Não, e é importante você falar isso porque você acaba se tornando um precursor, né? Hoje tão difundido e cada vez mais necessário com a conversa sobre saúde mental. E o espaço está sempre aberto. Eu acho que é importante a gente deixar claro isso, que esse é só um vínculo inicial, porque a partir do momento que as pautas vão acontecendo, a gente precisa de pessoas que tenham relevância, que tenham trabalho, que tenham autoridade para poder trazer um processo, porque às vezes realmente é o que transforma e muda e cura.
né? Então, assim, e você que está aí, também em considerações, querida? Quer falar mais alguma coisa? Porque aqui você está tocada, né? Porque você é profissionalíssima aqui. Eu quero parabenizar de novo os dois, você na comunicação, e exatamente, o Reis, ele furou a bolha. Furou a bolha. Né? Furou a bolha do profissional bombeiro militar em atendimento com a imprensa. Então, assim, eu fico muito honrada de fazer parte de uma imprensa que fala com responsabilidade sobre prevenção ao suicídio ou sobre uma notícia de suicídio, com responsabilidade, porque salva vidas. A gente tem que entregar. A pessoa tirou a vida, mas se você estiver passando por essa situação, tem um caminho para você pedir socorro e se salvar. Então, eu fico muito orgulhosa de estar participando aqui, que você siga perseverante, seguindo no seu propósito, salvando vidas e cuidando da saúde mental de quem bate lá e de quem manda mensagem para você. Não é fácil, porque não é só de aplausos que a gente vive. A gente vive de críticas, de falta de entendimento, de pessoas que infelizmente denigram a minha imagem, né? Tem uma delegada da Polícia Civil aqui em Mato Grosso do Sul que destruiu minha reputação no estado por não entender meu trabalho. Uma pessoa que eu esperava um pouco de seriedade, de honestidade, foi muito ruim. Destruiu minha reputação aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas eu a perdoo, né? Eu a perdoo porque a gente tem que perdoar as pessoas que merecem o nosso perdão. Mas é um desabafo, eu fiquei muito triste por saber como ela destruiu a minha reputação aqui na Secretaria de Segurança Pública, no Estado, e onde eu passei, eu fiquei muito triste. E é uma resiliência, né? E é uma resiliência. Eu vejo que esse é o grande caminho de quem sabe o que faz. Sim, porque o seu trabalho é muito sério. Eu trabalho sério. Eu trabalho sério. Quem me conhece sabe. Eu como bom operariano. Vai que vai. Não vou falar nada. Tá? Mas a gente precisa. É até um desabafo, porque é muito chato você ficar. As pessoas te procuram, poxa, Reis, eu te conheço. Sim, será que é? Será que não é? Mas eu falo, deixa, já vai pra lá. Exatamente isso. E assim, eu acho que a grande virada é você continuar a fazer o seu trabalho sério, o seu trabalho comprometido com as pessoas. Né? E assim, vou reforçar aqui, galerinha. Redes sociais, ó. @Edilson com L. dos Reis, vai lá, manda zap lá, fala DM, assim, eu quero as indicações, mas você percebeu que ele é psicólogo, eu quero uma agenda contigo. Então vai lá, DM, manda lá, Edilson dos Reis. Se você permitir também, Ida Garcia, né, redes sociais. Sim, Ida Garcia. Né? E se você permitir também, @o Alex Figueiredo MS. Claro, na nossa nave mãe, jd1.noticias. E até o próximo Conexão. E ó, fica esperto, hein? Tem a playlist já completinha aí para você acessar. É só acessar lá no JD1 Notícias. Tem muita coisa, muita conversa para acontecer também. Um beijão para vocês e até a próxima, né? Beijo. Obrigada. Eu fui intrusa aqui. Obrigada. Tchau.